Olá pessoal, vamos fazer agora nesse vídeo a definição ou definir os critérios aí que a gente utiliza para poder estar considerando o comprimento da curva vertical. Quanto que esse comprimento que a gente vai ter que colocar para poder estar entrando com essa curva dentro do projeto dos elementos verticais. Então aqui a gente tem no manual do DENIT 4 critérios que a gente utiliza para fazer o cálculo dos comprimentos dessas curvas. Então o critério de aparência do traçado, o critério onde a gente tem as condições de conforto para os usuários, o terceiro critério são as condições de drenagem superficial e o último critério, o quarto critério, é o critério sobre as condições de segurança em função da distância de visibilidade. E a gente considera aí que os comprimentos calculados, a gente arredonda eles para valores inteiros, múltiplos de 20, para que resultem sempre em estacas inteiras. Então a gente tenta encaixar o ponto de curva vertical e ponto de tangente vertical sempre em estacas inteiras, então trabalhando aí sempre em múltiplos de 20. Bom, o primeiro critério, que é o critério do mínimo valor absoluto, então ele é dado pela distância percorrida pelo veículo que se desloca a uma velocidade, que seria a velocidade diretriz da pista, durante 2 segundos, sendo que a gente considera o valor mínimo para a curva vertical o valor de 20 metros. Então, a gente tem aí como valor mínimo de L igual a 2 segundos vezes a velocidade. Como a gente vai entrar com essa velocidade em km por hora, então eu coloco o V aqui de velocidade dividido por 3,6 para transformar para metros por segundo, e aí a gente multiplica aqui por 2 segundos, chegando a um valor de 0,6 vezes a velocidade, entrando com essa velocidade de km por hora e saindo com o valor do L, que é o comprimento mínimo para a concordância vertical, por esse critério, o critério do mínimo valor absoluto, chegando nesse valor aqui em metros. Então a gente faz essa conta e chega nesse valor aqui, esse valor tem que ser maior do que 20. Então se der 15, por exemplo, a gente utiliza 20, não vai utilizar um valor menor do que este. E vamos lá, se a velocidade aqui é 100 km por hora, então esse valor aqui, 0,6 vezes 100, a gente chega no valor de 60 metros. Então seria o valor mínimo absoluto. Para uma velocidade diretriz de 100 km por hora, a gente tem um valor mínimo absoluto de 60 metros. Bom, o critério da máxima aceleração centrífuga admissível. Então, esse critério ele é considerado para evitar a sensação de flutuação em uma curva convexa e evitar a sensação de flutuação em uma curva para evitar a sensação de flutuação em uma curva convexa e evitar a sensação de flutuação em uma curva convexa e sobrecarga da suspensão em uma curva côncava. Então, a gente vai evitar aquela sensação de você estar voando quando você está numa curva convexa, que você está subindo e depois você vai descer, e vai evitar também a sobrecarga do veículo, também aquela sensação que você está sendo pressionado contra o solo, no caso de uma curva côncava. Bom, o DENIT lá no manual dele, o IPR 706, ele diz que a aceleração centrífuga máxima ela pode chegar a 1,5% da aceleração da gravidade, no caso de uma rodovia de alto padrão, e 5% da aceleração da gravidade se for uma rodovia de padrão reduzido. Então a gente tem que essa aceleração vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre o raio, então seria a aceleração que a gente está falando da aceleração centrífuga, sendo que essa velocidade ao quadrado eu estou sempre trabalhando, entrando com o valor em km por hora, então vai ser a velocidade diretriz aqui dividido por 3,6 ao quadrado. E o raio mínimo a gente já definiu lá, que vale o valor de 100 vezes k, que é o parâmetro da curva. Então a gente tem aqui 100 vezes k, v sobre 3,6 ao quadrado, 3,6 elevando ao quadrado e jogando aqui na equação, a gente chega nesse valor final. Com isso, a gente encontra um valor de k mínimo, já que a gente tem o valor de aceleração máxima, que é 1,5% de g ou 5% de g. Então, esse valor aqui é um valor de k mínimo dessa equação simples que a gente tirou, e continuando aqui,
a gente vai substituir aquele A, que é a aceleração, por 1,5 ou 5% da aceleração da gravidade. Então a gente vai colocar aqui o valor da aceleração da gravidade e multiplicar por esses valores aqui. Com isso a gente chega num L mínimo, que é o K mínimo vezes o A. Então a diferença aqui do valor em porcentagem, né, dos alinhamentos. Então a gente chega aqui no valor do L mínimo. Esse K mínimo aqui é esse valor aqui. Esse A aqui é a relação entre as inclinações dos alinhamentos, a subtração entre eles. E a gente chega no valor do L mínimo que a gente está querendo encontrar. Então a gente já pode fazer um cálculo aqui para o K mínimo, para os dois tipos aqui de aceleração centrífuga, de 1,5 e 5% da aceleração da gravidade, chegando aí para cada velocidade diretriz os seus valores de K. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, uma velocidade diretriz de 80 km por hora, a gente tem um K mínimo por uma rodovia de padrão elevado de 33 e para uma rodovia de padrão reduzido de 10. Então são os valores de K mínimo. Se for 100 km por hora, 52,17. Então esse valor aqui multiplicado pela diferença das inclinações dos alinhamentos, a gente chega no valor do comprimento mínimo da concordância. Bom, o critério de drenagem, ele também existe para que a gente não tenha uma rodovia que não tenha drenagem longitudinal. A gente já tem a drenagem transversal, que acontece devido ao abalamento, mas a gente ainda tem que ter a drenagem longitudinal para que a água que for drenada para fora da pista, ela também tenha um caminhamento para o ponto mais baixo da rodovia. Então a gente tem aqui que nos trechos com seções mistas ou de corte, as sarjetas devem ter declividades longitudinais suficientes para permitir um bom escoamento das águas superficiais. No caso, por exemplo, se for uma seção de aterro, não teria problema, porque você já chega na sarjeta e dá saída para a água. Mas quando você está com uma seção de corte, então essa água não tem como sair. Então ela vai precisar caminhar longitudinalmente na rodovia para que ela possa, num determinado ponto, cruzar a rodovia ou sair numa seção de aterro. Então, sob o ponto de vista de drenagem, recomendam-se assegurar declividades iguais ou superiores a 1% para as sarjetas. Consequentemente, passa o grade nos trechos que incluem as sarjetas. Então, o grade acaba tendo que ter essa declividade para que a sarjeta, né, trabalhe da forma correta. Então, em casos onde não é possível manter as declividades, que no caso, por exemplo, quando a gente está fazendo uma curva, em algum momento a gente vai estar passando por uma declividade zero. Então a gente deve procurar manter declividades longitudinais acima de um valor mínimo de 0,5% e garantir um valor mínimo absoluto de 0,35%. Isso porque em algum ponto da rodovia a gente vai ter uma inclinação zero, porque a gente vai estar fazendo uma mudança de inclinação. Então nesse momento de curva a gente vai ter uma inclinação zero. Então veja bem, aqui a gente mostra, eu peguei lá do livro do Lee essa figura, a gente mostra aqui o terreno natural e aqui o grade. Então a gente está tendo aqui uma curva vertical, onde a gente está aqui com um alinhamento inclinado para um lado e depois ele inclina negativamente para o outro lado. Então em algum momento a gente vai ter aqui um ponto onde a inclinação é zero. E aí a gente não tem como dar saída a essa água porque a gente está numa seção de corte. Então a gente precisa que essa água aqui possa correr longitudinalmente na rodovia. Bom, a gente pode fazer algumas situações no projeto de drenagem para que essa sarjeta ela vá se aprofundando dentro do caminhamento longitudinal para que você mantenha lá uma inclinação da sarjeta, mas isso não dá para fazer por um trecho muito longo. Então, por isso se determina o que está escrito aqui. No caso de concordâncias verticais convexas, que é esse caso aqui, em trechos em corte, né, que é o que está mostrando aqui, o DENIT permite que se mantenha o grade com declividade longitudinal menor do que 0,35%, desde que limitado a uma extensão de 30 metros. Então, eu posso baixar de 0,35% de declividade quando eu limito esse valor aqui em uma extensão máxima de 30 metros. Porque aí eu consigo trabalhar aqui com a drenagem de forma que eu consigo levar essa água aqui para o lado de cá ou para o outro lado.
Então ele limita por causa disso. Com isso, a gente tem aqui na fórmula nossa de K, onde a gente vai ter que ter um K máximo igual a L sobre A, sendo esse L aqui de 30, e o a variação de 0,35% de um lado para o outro. Então a gente trabalha aqui com 0,35 mais 0,35, eu estou invertendo, então eu vou ter um K máximo aqui de 43 metros para cada porcentagem que eu estou inclinando. Então isso faz com que, trabalhando com esse K máximo aqui, a gente tenha um valor mínimo de L. Então se esse K máximo é 43, para poder atender essa situação, o meu L máximo vai ter que ser 43 vezes A, que é o valor da curva, né? Esse valor aqui seria desse pequeno trecho, mas a curva ela vai estar com valores de I diferente. Então o meu L máximo vai ser 43 vezes A. Então isso vai fazer com que o meu L não aumente demais. Se eu aumentar muito o meu L para cá, eu vou chegar num trecho desse daqui, onde que eu estiver entre essas duas inclinações, com o L com essa extensão aqui maior do que 30 metros. Isso não é possível. Então faço com que a minha curva vertical não tenha um comprimento maior do que 43 vezes A, que é devido a essa condição aqui de 0,35%. Bom, e esse 43 é o valor de K, né? Bom, então isso diz que o nosso K máximo para uma curva desse tipo vale 43. Bom, e aí o último critério é o critério da distância de visibilidade. Então o que acontece? Quando o veículo entra numa curva, né, quando a gente tem essa curva aqui, uma curva convexa. Então quando ele entra nessa curva aqui convexa, ele vai estar, em algum momento, não vendo o obstáculo que vai estar do outro lado da curva. E assim acontece também com a curva côncava, onde ele vai estar limitado pela área iluminada dos faróis. Então, na existência de uma curva vertical, ela acaba impondo limitações para as distâncias de visibilidade dos motoristas. E aí a gente tem que garantir a distância de visibilidade que foi calculada lá no nosso capítulo que a gente falou sobre distância de visibilidade. Então, se a gente calculou um valor de distância de visibilidade, que aqui a gente vai chamar de D, esse valor vai ter que ser garantido. E como que ele vai ter que ser garantido? A gente vai ter que fazer uma curva de tal forma que a gente mantenha esse valor aqui como um valor mínimo, que é o valor mínimo necessário para que o veículo possa parar até chegar nesse obstáculo, ou fazer alguma manobra, ou desviar do obstáculo. Então ele precisa de uma distância mínima de visibilidade para fazer essa manobra. Então aqui a gente vê aqui as curvas convexas, a linha divisada do motorista é interceptada devido à curva na pista, e aqui a curva côncava, que pode haver limitação da visibilidade durante a noite, por causa da área iluminada pelos faróis. Então aqui a gente tem aqui uma consideração de H1, uma consideração de H2 do obstáculo, né? Isso aqui é informação do manual do DENIT, mas a figura eu tirei do livro do Shun-Han Lee, que é o nosso livro da nossa bibliografia. Bom, vamos lá. Então, coloquei um subitem aqui, 4.1, que é a curva vertical convexa. Então, o critério estabelecido pelas normas do DENIT considera que um motorista com olhos postados a 1,10 m de altura, então seria essa altura aqui 1,10 m, sobre a pista tenha uma distância de visibilidade pelo menos igual à distância de visibilidade de parada, que é a distância que a gente calculou para que o veículo possa parar o veículo. Então, por esse critério, temos duas situações geometricamente distintas a considerar dependendo das posições do motorista e do obstáculo. Vamos lá. Situação 1. O motorista está dentro da curva e enxerga o obstáculo também postado dentro da curva. Então a gente está trabalhando dentro da curva. Por que essa situação aqui? É a questão do cálculo geométrico. Então a gente tem aqui H1, tem D1, tem D2, tem H2. Então a gente vai ter aqui, vai trabalhar com uns triângulos aqui. A gente tem o comprimento final aqui da curva, que é o L, e essa distância D, que é a nossa distância de visibilidade, que a gente tem que garantir. Então aqui a gente tem I1 e I2. Então H1 vai ser C vezes D1 ao quadrado. Esse C seria o valor aqui do parâmetro da curva. O H2 é o C vezes o D2 aqui ao quadrado. Então essa constante aqui vezes D2 ao quadrado. E a gente encontra essas duas situações. Bom, o D vai ser o D1 mais o D2. Então a gente chega aqui nos valores aqui, substituindo aqui, né, a gente chega nesses valores aqui, H1 sobre C, H2 sobre C, somando aqui. Então nosso D vai ser igual a essa situação aqui, substituindo C aqui por 200 vezes K. Esse valor de C aqui é o parâmetro da equação do segundo grau, da curva, né?
que na verdade é ax ao quadrado mais bx mais c, e esse c está na verdade no lugar do a, então seria ax ao quadrado, aqui está c, então seria essa constante aqui da equação. Só que esse c que a gente, né, já conhece melhor como a, e a gente já viu lá atrás nas propriedades da parábola do segundo grau que vale 200 vezes k, 1 sobre 200 vezes k. Então a gente pode substituir esse c por 1 sobre 200 vezes k, que a gente utiliza o k, que é o parâmetro da curva vertical, que é o que a gente vem trabalhando. Então a gente tem aqui o d, que é a raiz quadrada de 200 vezes k, vezes h1. Então substitui o c aqui, então a gente chega no valor de d, que é essa soma aqui dessas raízes aqui. Bom, então o d ao quadrado vai ser esse valor aqui, soma isso tudo aqui, a gente vai encontrar esse outro valor aqui, e chega num valor aqui de L, que a gente, né, tem, que é A vezes D ao quadrado sobre 100 vezes aqui a raiz quadrada de 2 vezes H1, mais raiz quadrada de 2 vezes H2, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então a gente chega no valor de L, onde a gente tem aqui um valor de A, que é a variação de 1 e 2, a gente tem aqui o valor de D, que é esse valor aqui, que é D1 mais D2, e esse D é a distância de visibilidade. Então a questão é essa. Então a gente tem que ter o valor da distância de visibilidade para calcular o L. Bom, o A é o valor que a gente tem que vencer entre os dois alinhamentos, e aqui o valor de H1 e H2, que é definido já dentro do manual do DENIT como um valor fixo, que é o valor que é a altura do motorista, que é considerado com I10, mais o valor da altura do obstáculo. Bom, com isso a gente vai trabalhar com esse valor aqui e chega num valor, substituindo os valores de H aqui, né, e colocando esse D aqui como a distância de visibilidade. Então a gente chega no valor de L mínimo, que é o A vezes a distância de visibilidade ao quadrado dividido por 412. Então essa condição aqui ela é atendida quando esse L é maior do que a distância de visibilidade. Então quer dizer que esse L aqui é maior, quer dizer que isso tudo está acontecendo dentro da curva. O veículo está dentro da curva e o objeto dentro da curva. Então o L é maior que D. Então toda vez que a gente tem a distância de visibilidade pequena em relação ao tamanho da curva que a gente vai estar trabalhando, então a gente entra nessa equação. Bom, a situação 2 para esse mesmo tipo de curva é quando o motorista dentro da curva enxerga o obstáculo fora da curva. Então a gente tem aqui a distância D maior do que L. Então o motorista está vendo o obstáculo lá fora. Então a gente tem a mesma situação, H1 e H2, tem inclinação I1 e I2, tem essa visibilidade aqui e esse outro método aqui de cálculo. Então é um outro método geométrico, onde a gente vai encontrar o valor de D, né, com relação aos valores aqui de A, LM e tudo mais, e vai resolvendo a equação e vai chegando no valor final aqui para poder encontrar o valor que é o valor de L que a gente vai ter que estar trabalhando. Bom, essa conta toda vai chegar no valor de L mínimo igual a 2 vezes D menos 412 sobre A. Então, esse valor aqui, a gente tem a distância de visibilidade e o valor do nosso A. Então a gente chega no valor do L mínimo, e esse valor do L mínimo ele é quando esse L for menor do que a distância de visibilidade. Bom, então isso é para a curva convexa. No caso da curva côncava, a gente tem aqui que o critério estabelecido pelas normas do DENIT, ele considera a área suficientemente iluminada pelos faróis de um veículo limitada superiormente por um facho com um ângulo de abertura de 1 grau acima do eixo longitudinal dos faróis, sendo o eixo paralelo ao eixo longitudinal dos veículos e situado à altura de 0,61 metros acima do plano da pista. Então, por esse critério, também temos duas situações geometricamente distintas a considerar, dependendo das posições do veículo dentro do veículo e do obstáculo dentro da curva. Bom, a situação A, então, o veículo e o obstáculo estão aqui dentro. Então a gente tem o L aqui e o D menor. Então nessa consideração aqui a gente vai chegar no L mínimo igual ao A vezes o D ao quadrado sobre 122 mais 3,5 vezes D. Então a gente chega no valor de L mínimo que a gente precisa ter dependendo do valor de D, que é a distância de visibilidade. Isso para uma curva côncava, onde a gente tem esse L aqui maior que o D. Na situação 2, a gente já está trabalhando com o veículo e o objeto aqui fora da curva, então a gente vai ter essa outra relação,
chegando no valor aqui de L mínimo de 2 vezes D menos 122 mais 3,5 vezes D sobre A. E isso aqui vai nos dar o valor do L mínimo para um determinado valor de distância de visibilidade. Então a gente chega aqui nesse valor de L mínimo considerando que ele é menor do que o valor de D. Bom, com isso a gente calcula todas as situações. Aqui a gente tem um resumo para o critério de distância de visibilidade. Então eu trouxe aqui esse resumo aqui para a distância de visibilidade, onde a gente tem aqui para a curva convexa, para as duas situações, entre se está dentro ou fora da curva, e para a curva côncava também para as duas situações, quando o objeto está dentro ou fora da curva. E um resumo final, onde a gente tem aqui o critério do mínimo valor absoluto, o critério da máxima aceleração centrífuga admissível, o critério de drenagem e o critério de distância de visibilidade com as situações de curva convexa, curva côncava. Então com isso a gente chega num valor mínimo, que vai nos dar um valor mínimo para a concordância vertical e um valor máximo, que aqui está escrito mínimo aqui, mas aqui é máximo, né? Então um valor mínimo, valor máximo. Então a gente vai definir dentro desses valores mínimos e máximos um valor que vai convergir no valor que a gente vai escolher para a curva vertical. Então a gente vai ter o maior valor dos mínimos e o valor máximo, e vai ter que ser alguma coisa entre esses dois valores que seja múltiplo de 20 para poder entrar numa estaca inteira.